Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre momento, experiência, tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E hoje, durante a viagem, nós estávamos lendo o livro A Chave Mestra, que inclusive eu indico para vocês porque é um livro que trata muito sobre espiritualidade. E eu acredito que o maior poder que nós temos, a chave que abre as portas, é a chave do conhecimento. E o conhecimento, ele está concentrado a nível espiritual. Quando o homem consegue realmente a sua liberdade espiritual, o homem consegue avançar no processo de evolução. E eu acredito que muitas pessoas estão fracassadas na vida, estão perdendo o jogo da vida com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas fraquezas, porque elas verdadeiramente não compreenderam que todo o poder que você busca fora, você só poderá encontrar dentro de você, porque todo o poder está dentro de nós, e o poder é espiritual. Quando a gente conhecer essa verdade ela vai abrir um novo conceito de vida, ela vai nos permitir viver de uma maneira totalmente livre e de uma maneira sem carregar tanto peso, tanta bagagem na nossa vida. Por quê? Nós vivemos um processo de aprendizado, nós vivemos um processo ao qual nós temos que nos libertar dos nossos medos, dos temores. É muita gente que tem medo da morte, tem medo da doença, tem medo de ficar desempregado, tem medo da opinião dos outros. Por quê? Essas pessoas ainda não atingiram o despertar de uma evolução espiritual. Quando você estiver conectado com o grande Criador do Universo, quando você estiver alinhado totalmente com o seu propósito de vida, você vai compreender que a vida vai fluir de uma maneira muito mais livre e solta para você. Mas a gente percebe o seguinte, o sistema quer que a manada continue prisioneira. E eu falo sempre que a maior prisão que existe é a prisão mental. A maioria das pessoas hoje sofrem de síndromes de ansiedade, as pessoas sofrem de depressão, as pessoas sofrem da síndrome do pensamento acelerado, as pessoas sofrem de toque. São vários mecanismos que acabam destruindo a liberdade das pessoas e as pessoas passam a viver totalmente no automático. Eu vim ali conversando com um amigo que às vezes é necessário você ouvir o outro lado, porque nem sempre é você que tem a razão, é você que está certo, mas é interessante você ter poder de confrontar. Mas geralmente, quando uma pessoa confronta alguma ideia, confronta o seu estilo de vida, você vai se irritar muito. Por quê? Você está acostumado a ser sempre ouvido e não questionado pelas pessoas. Mas o que acontece na vida? Nós temos uma estrutura que nós temos sim que confrontar, nós temos sim que ouvir o outro, mas nós temos que buscar o conhecimento. Eu falo sempre que a experiência, ela nos dá a condição da gente viver diferente. Mas se eu nunca fiz uma coisa, eu não sei falar sobre essa coisa, eu não sei viver essa coisa. Então eu acredito que, como o Kybalion fala, o homem nada sabe, mas o homem ele é convidado a tudo descobrir e experimentar. Por quê? A partir do momento que eu tenho a curiosidade de descobrir coisas novas, de caminhar pela nova estrada, as portas do conhecimento elas vão se abrindo na minha vida. No hermetismo diz que existe um véu. O que é o véu? Às vezes a verdade ela está muito próxima de você, mas você não consegue descobrir essa verdade porque você não tem conhecimento sobre a mentira. Se você não sabe o que é mentira, você não sabe o que é verdade. Se você não sabe o que é a verdade, como você vai confrontar com alguém que está te enganando? Como você vai confrontar com a mentira? Então, você tem que aprender a cada dia a evoluir 1%, a sair desse contexto que a manada foi inserida, porque as pessoas elas são educadas para fazerem tudo igual. Não desobedeça a seus pais. Respeite os idosos. Se as pessoas falarem alguma coisa, baixe a cabeça. E aí, quando nós crescemos, a nossa fase de criança, a gente foi induzido a ser manipulado, a gente foi induzido a aceitar. Na verdade, nós fomos manipulados a aceitar a vida como a vida se apresenta para nós, sendo que, quando você despertar sua consciência espiritual, você vai compreender que nós somos seres livres,
que nós temos o poder da criação dentro de nós e que o mundo não é como o mundo é como eu vejo, e eu posso criar a minha própria realidade. A partir do momento que eu sou detentor desse poder, que eu crio a minha realidade, eu vou ficar hiper protegido e blindado de muitas coisas que o mundo quer me influenciar, que muitas pessoas querem me manipular. Por quê? Eu conheço a verdade. E como eu conheço a verdade, eu posso confrontar entre aquilo que José me fala e o que João me fala. Um dos conselhos que eu sempre dou para as pessoas, apesar de falar sempre que se conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia, mas eu tento externar todo o meu conhecimento e transmitir para outras pessoas. Quebre a TV da sua casa, não assista TV, porque o maior mecanismo de manipulação do planeta é a TV. Por quê? Os jornais, as revistas pertencem aos políticos. E os políticos pertencem a um grupo que quer controlar o poder. Para você controlar o poder, você tem que manipular pessoas. Imagina aí, se todo ser humano tivesse a mentalidade de um empresário, nós teríamos hoje um sistema de trabalho braçal totalmente robotizado. Mas não, por quê? Porque, caramba, quando você é mais esperto, você entra em uma loja, você é o caixa, depois você se transforma em gerente, ao longo do tempo você se transforma em supervisor, logo na sequência você é o dono da sua própria empresa. Por quê? Você tem uma mentalidade de liberdade, mas a maioria das pessoas vive uma mentalidade de escassez. As pessoas pegam 3, 4 ônibus para chegar no trabalho, as pessoas trabalham para ganhar um salário que não dá para sobreviver, as pessoas trabalham para uma empresa que elas não gostam, então elas são escravas porque ainda elas não atingiram a sua liberdade espiritual. Quando nós atingimos a nossa liberdade espiritual, eu sei que eu posso sentar aqui, gravar meu vídeo com tranquilidade, após sair daqui, sentar em um local legal e degustar meu coffee break, e na sequência alguém trabalhar para mim. Eu não preciso trabalhar para os outros, eu posso fazer com que alguém trabalhe para mim ou ser monetizado. Isso é questão de inteligência. As maiores fortunas do mundo são exatamente pautadas nisso. Tem pessoas trabalhando para alguém. Se você só trabalha para você e você trabalha para alguém, é porque alguém entendeu o jogo. Então, a grande parcela da população não despertou para isso. Então, quando você não estiver livre espiritualmente, mentalmente você vai ser um prisioneiro dos teus medos, você vai ser um prisioneiro do sistema, você vai ser um prisioneiro daquilo que o Jornal Nacional quer incutir na tua mente. Por quê? Você não sabe pensar por si mesmo, e pensar dá muito trabalho. Então, um conselho que eu dou para as pessoas, principalmente aos jovens: estudem, se dediquem, mas não fique simplesmente pautado no que a faculdade, no que os professores da universidade falam para você. Por quê? Eles são nada mais, nada menos do que funcionários do sistema. Eles trabalham para alimentar o sistema. O médico alimenta o sistema, o advogado alimenta o sistema, o policial alimenta o sistema. E se você não tiver a liberdade de escolha de pensamento, você vai trabalhar simplesmente para alimentar o sistema e fazer aí o seguinte: a maior parte da sua vida, coisa que você não gosta, para visar uma aposentadoria com 35 anos de trabalho, quando você já estiver ferrado. Então, abre a tua mente e começa a pensar a partir de hoje. Eu não quero que você me julgue, mas eu quero que você confronte aquilo que você sabe, o teu conhecimento, com aquilo que eu estou externando aqui agora. Valeu? Pega esse código, abraça para a vida. Sucesso sempre.